A gente podia encerrar o assunto com as leituras que foram feitas. Estavam todas interligadas. E essa final ali é uma orientação excelente para quem quer ter saúde. A gente, quando pensa em saúde, se a gente for seguir os padrões da medicina de hoje em dia, a gente vai cuidar sempre da causa, do efeito, se esquecendo da causa. Porque toda doença, ela acontece por algum motivo. E aí a gente simplesmente recebe o remédio, que vai curar o mal-estar, que vai curar aquela dificuldade que a gente está passando, sem que... Eu esqueci de dar boa tarde, né? Quem acompanha a gente puxa a orelha. Boa tarde a todos. Tá? Me desculpe, a ansiedade é a primeira vez aqui na casa, né? Mas então a gente acaba se preocupando em amenizar a nossa dor do momento. A gente, quando tem dor de cabeça, a gente quer logo tomar um remedinho para passar. Mas a gente esquece que a dor de cabeça veio da discussão que a gente teve antes, veio da maneira com que a gente tratou o nosso próximo, veio daquela lembrança que a gente ainda fica ali remoendo, de 3 anos atrás, que a gente ainda lembra e ainda fica trazendo à tona, e a gente fica se autopunindo. E é disso que a gente quer falar. Porque Jesus, quando veio na Terra, ele não veio para fazer aqueles milagres maravilhosos da história que a gente acha lindo demais ler, que foram curas verdadeiras, e a gente vai entender depois. Mas ele veio para dar o caminho para que a gente encontre essa cura através da nossa mudança de atitude. E se a gente for lá no livro do Zalmino Zimmermann, é um livro bem fininho sobre o perispírito, diz assim: de onde surgem as doenças? Pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa fluxo normal e da energia vital, sob o comando dos centros de força, traduzindo de consequência a regularidade fisiológica. Traduzindo, mente sã, corpo são. A gente está pensando no bem, está tendo atitudes no bem, porque não basta só ser bom, a gente precisa fazer o bem. É necessário que sempre haja um movimento, uma ação para que isso cause realmente um efeito na gente. Óbvio que isso tudo é uma busca incessante e o mínimo que a gente faz, a gente está em direção ao progresso. Em outras palavras, mente serena, limpa e amorosa, sustentando harmoniosamente um campo perispirítico, representa perfeita rigidez física. Ao contrário, mente doente, com as forças psicossômicas em regime de disfunção, significa corpo enfermo. As doenças psicossomáticas, elas são causadas pelo nosso sofrimento emocional. Elas representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. E é isso que a gente está falando. Toda doença tem relação com o nosso pensamento. Nós somos seres espirituais e, no momento, vivenciando uma experiência na carne, né? Nesse corpo pesado que a gente tem aqui, nessa pequena prisão que a gente vive aqui na Terra. Então, toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a nossa bagagem, ela está no espírito. Ela não está aqui no corpo físico, ela está no espírito, né? O princípio inteligente vem do espírito. Então, se a gente acredita na reencarnação, a gente também compreende que a gente vem carregando ideias, pensamentos, conhecimentos e às vezes, muitas vezes equivocados, porque às vezes a gente defende uma ideia achando que ela é verdadeira e ela não é.
Mas à medida que a gente vai vivenciando, a gente vai se dando conta e vai aprendendo. Paulo de Tarso é um grande exemplo. Ele extremamente conhecedor das leis de Deus, de Moisés, da época. Ele tinha um pensamento equivocado. Ele estava com a sua força numa direção, sendo que ele precisou passar pela cegueira. Quem não leu ainda o livro Paulo Estevão traz toda essa história. Ele teve que passar por um processo de dor que eu digo é a dor emocional, para ele ver que ele estava com o pensamento equivocado e assim ele modificar a direção, aquela força toda que ele tinha e todo aquele conhecimento não foi desperdiçado. Dali para frente, ao conhecer Jesus, ele modifica a trajetória dele e ali aquele espírito se torna um ser de luz e que foi tão importante para a nossa história. Tem um livro que se chama Nossa Postura Perante o Processo de Cura. E o livro não é esse. Depois eu digo o nome do livro para vocês. Mas tem uma parte que se chama Nossa Postura Perante o Processo de Cura. E tem 8 tópicos. Eu vou rapidamente passar por eles. Então, o que é necessário para que a gente tenha a cura? Para que a gente lembre lá como é que Jesus fazia aquelas curas. Porque quando ele ia lá curar, ele olhava e ele não via como eu estou vendo. Eu estou vendo o rostinho de cada um. Mas eu não sei o passado de ninguém. Da mesma forma, a não ser que alguém tenha uma mediunidade excepcional, vai olhar para mim e vai ver o quanto eu já errei. Né? O que eu trago lá no meu passado. A gente, quando entra no processo de cura e enxergar como Jesus enxergou, é muito difícil. Porque ele olhava e dizia assim, está pronto para mudar. Está pronto, já está a semente, já está ali dentro, já está brotando. Agora é só a gente mostrar que a cura vai se fazer. Porque é muito fácil a gente chegar e fazer a cura física. Isso, um médium de cura, ele faz. Ele vem aqui, tem um tumor, qual o problema for, ele pode curar. Mas será que a gente se cura realmente desse mal? Fisicamente, talvez a gente se iluda em acreditar que está sendo curado, que também está valendo, porque é um processo que daí nos motiva a nos modificar, nos motiva a buscar coisas novas. Porém, se a cura não é feita no íntimo, e lá no princípio inteligente, que é no espírito, a doença volta de outra forma. Ela volta em outro órgão. A gente tem uma metástase. A gente tem... Obviamente, nós estamos dando um exemplo que cada caso é um caso. A dor, muitas vezes, é necessária para que a gente depure, para que a gente retorne ao plano espiritual de uma outra forma. Então, só Deus sabe. Só espíritos do alcance de Jesus é que conseguem ver, ou Chico Xavier, que a gente teve aqui entre nós, que tinha essa capacidade de olhar e saber por que a pessoa estava passando por aquela dificuldade. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a verdade. Aliás, a verdade ela deve ser sempre, para qualquer circunstância. Mas ser verdadeiro consigo próprio. É a gente se olhar no espelho e a gente identificar do que nós somos capazes. Para que a gente possa dizer para a gente mesmo, está errado e eu preciso mudar. Isso é ser verdadeiro. Não é a gente ficar dando desculpas, porque aqui, como encarnados, nós podemos dar desculpa. A gente pode se fazer de bonzinho, né? A gente pode ter palavras doces, mas o que vai lá no nosso íntimo? Será que quando eu digo a palavra doce para o outro, dentro de mim, eu estou vibrando isso? No plano espiritual, a gente não esconde. Porque as nossas energias, elas têm cor, elas têm cheiro. As nossas vibrações, elas são visíveis. Então, a gente não consegue esconder. Aqui a gente disfarça, mas lá do outro lado, não. É por isso que quando atendemos os espíritos nos
nas mesas mediúnicas, se a nossa palavra não tiver revestida de amor, ela de nada adianta. O Espírito bate de frente com a gente e diz: tu és falsa, ou tu és falso. Estás falando aqui uma coisa, mas lá fora tu fazes outra. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque a gente poderia chegar aqui, por exemplo, trazer o Chico Xavier, botar ele aqui na frente, vamos dar um exemplo mais próximo, e ele não dizer nada a tarde toda, aqui até as 3 horas da tarde. E nós sermos invadidos de uma energia e de vida sem uma palavra. Porque o que conta é aquilo que a gente vibra. Então vamos ficar atentos, sermos verdadeiros. Aí vem o nosso esforço. Amar o ser integral é com autoaceitação e autoconhecimento que promovem a renovação. Silenciará a autopunição. Parar de se autopunir, parar de se colocar defeito. A gente precisa se valorizar, sim. Eu sou bem ruinzinha em algumas coisas, mas eu sei fazer tantas coisas boas. Essas que eu não faço direito e essas que eu ainda me perco, vamos tentar se modificar, mas ser verdadeiro com esforço. A paciência, nenhum processo patológico se constrói da noite para o dia da mesma forma que a cura demanda tempo. A paciência é a ciência da paz. Demanda tempo. Vocês lembram quando é que Jesus esteve aqui na Terra? Quantos anos fazem? Né? A gente sabe, né? 2024 anos. E ainda estamos aqui, bem abaixo dessa escala de evolução. E crianças ainda. Olha quanto tempo leva para que a gente possa ir amadurecimento, esses sentimentos de amor, amadurecendo todo esse íntimo nosso para se tornar verdadeiro. Mas tem uma coisa boa. Essa é a nossa melhor versão de todas as encarnações. Já não nos batemos, não nos engalfinhamos, já não usamos a espada. Tão pouco tempo atrás, a qualquer coisa, se usava a espada. Então, se abster da comparação mórbida dos comportamentos alheios, nunca ficar se comparando com o outro. Ah, porque fulana consegue porque ela tem uma vida boa. Fulana consegue porque ela é espírita. Né? Tem nada disso, gente. É uma luta diária para todo mundo. Aquele que às vezes a gente acha que está muito bem é porque ele se cala. Ao invés dele perder tempo falando das coisas que estão incomodando, ele está lá agindo, fazendo, construindo. Então aí é que é o caminho. O perfeccionismo exigente, a nossa mania de querer tudo perfeitinho, às vezes também nos paralisa, porque nem tudo, aliás, nada acontece do jeito que a gente quer. Tem sempre um empecilho, tem sempre alguém que faz diferente, tem sempre uma coisa ali na frente que a gente tem que parar, respirar fundo, entender que o outro está no tempo dele, que a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente entende, que a gente não pode exigir que a pessoa tenha as mesmas habilidades que o outro tem, mas juntos formamos uma grande equipe. Porque se eu sei vir aqui na frente falar algumas palavras, eu pouco entendo de algumas outras coisas, muitas tantas outras coisas, que eu necessito do irmão que me acompanha, do meu familiar, das pessoas que eu convivo, para que eu possa, às vezes, conduzir coisas tão simples na minha vida. Quando essas tecnologias elas não dão certo, eu já grito pelo meu marido, porque eu só sei vir aqui escrever, quando a coisa não funciona, eu não entendo nada. E se eu não tiver o meio de trazer para vocês, ainda que seja escrito num papel, eu não tenho como fazer. Então a gente necessita do outro, né? A perseverança, aquele que está em processo de cura integral, sabe, cura integral que a gente fala é a cura ali do título, ó, a cura física e a espiritual. As duas. Isso é importante. Isso vai fazer diferença quando a gente retornar.
A perseverança, aquele que está em processo de cura integral, sabe que a cada dia percebe uma mensagem nova no corpo e uma nuance nova de si mesmo da vida. Percebe que só tem poder real em modificar a si próprio e nunca o outro. A gente só pode mudar a si mesmo. Tem gente que casa e diz assim, ai, fulano tem um defeito grave, mas com a convivência eu vou mudar ele. Fica 50 anos casado, morre, vai para o outro lado e a criatura continua do mesmo jeito. Com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e assim vai. Óbvio que as pessoas se modificam, e que bom que se modificam, e que bom a gente poder estar numa relação e a gente conseguir trazer exemplo nosso de que a gente possa modificar a atitude do outro, mas não através da palavra, senão fica 50 anos casado brigando. Porque tu és assim mesmo. Eu não digo para ti, isso aí acontece porque tu és assim. E a gente passa a vida e perde tempo de viver bem porque a gente não aceita o defeito do outro. Né? A oração. Foi dito aqui nas leituras. A oração, aquele que deseja curar-se, necessita fortalecer-se nos caminhos da vida. É necessário a conexão com o Pai, que a ignorância e a prepotência são a causa da desconexão. Quando a gente é muito orgulhoso, a gente já começa a prece meio que dando ordem para Deus, né? Escuta aqui, vamos resolver minha vida. Onde é que já se viu uma pessoa que tenta tanto não conseguir? Aí é a nossa prepotência de achar que está tão certo. Se a dificuldade continua batendo na porta é porque alguma coisa a gente não aprendeu. Ele deixa de nos amar? Não. Quem tem filhos e ama os filhos sabe disso. Eles erram. A gente fala, que aí é a fase de falar mesmo. Aí a gente tem que falar bastante para eles terem, né, a direção. A gente fala e a coisa não muda, mas o nosso amor continua o mesmo. Eu digo que aqueles que têm filhos, que os amam porque a gente tem dificuldade com filho também, não é porque a gente gera filho que a gente não tem dificuldade. Que muitas vezes nasce do nosso ventre aquele nosso desafeto tão difícil que a gente tem que aprender a amar através desses sentimentos da maternidade e que nos modifica o outro e nos dá a oportunidade de deixarmos para trás aquilo que foi um erro, porque uma hora vai lá para trás e a gente esquece. E vai lembrar como aprendizado, como uma fase da vida, e assim vai. Então a prece sem arrogância, fala com Deus com sentimento. Reconhece que é necessário e se nutre através da oração, bem como disponibiliza para todo aquele que também necessita, bons ou maus, sem distinção. Então, fazer também o uso da prece como caridade. Porque no processo de cura, a caridade nos modifica. Porque ali na caridade, na prece que eu faço pelo outro, ou na minha ação para o outro, eu percebo que às vezes o meu problema é menor. E é onde eu crio forças. E às vezes eu consigo me esquecer. A gente pega a nossa dor, bota no bolso e sai para fazer a caridade e a gente passa algumas horas se curando, se purificando, porque a gente não lembra. Porque quando a gente fica parado, sem fazer nada e pensando no nosso problema, a gente só vai se contagiando, a gente só vai se criando miasmas, pensamentos ruins, e toda a sinapse do nosso cérebro é ruim, porque aí cria a mensagem aqui, isso é ruim, isso foi muito ruim para mim, isso me machuca. Aí aquela informação sai e percorre todo o meu corpo. As sinapses são aquelas informações que vêm e vêm dizendo para todos os órgãos, chega lá e diz assim para o fígado, foi ruim, dói, machuca. Aí ela vai lá no nosso fígado, no nosso rim, no nosso intestino, porque cada um tem uma dificuldade. Tem gente que fica aborrecido, tem dor de cabeça, tem gente que fica enjoado, tem gente que tem dor de barriga, né? Então, são essas informações que percorrem o nosso corpo e que vão nos adoecendo cada vez mais. A coragem para haver cura
É essencial o contato à alma por meio da razão enobrecida e do coração, ou sentimento desperto. Aprender a ouvir Deus dentro de si. E para ter coragem, a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ter todos aqueles outros que foram lidos antes. Porque a gente tem que ter coragem de se levantar e dizer assim, ó, chega, já doeu bastante, já chorei bastante, já sofri bastante, agora eu vou fazer diferente. Eu vou ter uma nova atitude, eu vou fazer uma nova coisa para que isso saia do meu pensamento, para que isso se dissolva. Vivenciar remoendo, remoer é moer 2 vezes, 3, é ficar moendo de novo. Então não está certo. E a 8ª, a adesão às propostas terapêuticas. A medicação, a dieta, os exercícios, dentre muitos outros instrumentos terapêuticos, são recursos de misericórdia para a criatura que aprende a receber porque necessita e beneficia-se porque merece. Deus criou a ciência e ela evolui velozmente, muito mais do que a nossa moral, justamente como misericórdia, para que a gente tenha tudo isso que a gente tem hoje, que há tão pouco tempo atrás, mal se tinha penicilina. Remédio para dor. Anestesia, eu acho fantástico. Eu digo, bendito seja Deus que criou a anestesia. Já pensou arrancar um dente sem anestesia? Já pensou amputar uma perna sem anestesia? Isso era feito. E a gente não precisa mais, então é misericórdia divina, porque já somos merecedores dessa ciência. Então usemos ela. Eu vou me curar no centro espírita, eu vou rezar, eu vou lá, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, eu vou ficar boa. Pera, não é por aí. Doença física e espiritual. A física a gente cuida com o médico. E a espiritual com Deus, com a nossa fé. Então vamos usar os 2 mecanismos para que a gente possa se curar. Jesus é um modelo que conhecia todas essas técnicas. Ele afirmava, vai, a tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei, né? Se fosse a gente já dava um de orgulhoso, né? Pai, eu te curei, né? Eu tirei a tua dor. Não. A tua fé salvou. Quem acreditava nele se curava. Ensinava que o amor repara os órgãos físicos lesados e a intimidade sofrida, mas somente a consciência, que é tudo aquilo que a gente falou até agora, desperta, consolida a cura integral por meio da reconexão com o amor e a reconexão com o Criador. Porque às vezes a gente está passando pela dor porque a gente não está conectado com o Pai. A gente se preocupa tanto em reclamar que a gente não consegue se conectar com o Pai. E às vezes a gente não consegue mesmo. Uma vez eu disse para minha mãe, mãe, eu não consigo orar. Está tão difícil que eu começo um Pai Nosso, ou seja, lá o que eu for, a minha cabeça vai longe. Ela disse para mim, minha filha, quando não conseguir orar, repete, Jesus, 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 com todo o teu coração. E tudo se dissipa. E é verdade. E conselho de mãe é conselho de mãe. Maria de Magdala, para a gente finalizar. Maria de Magdala, Jesus olhava para ela como uma desorientada. Os homens a viam como uma prostituta, uma mulher que vendia o corpo por dinheiro. Mas ele enxergou nela uma ansiedade, uma vontade de ser amada e de amar profunda. E era isso que confundia a mente dela. Porque o que ela conhecia na época? Os prazeres da terra, os prazeres da matéria. E ela achava que numa relação sexual ela encontraria esse amor verdadeiro do qual ela necessitava. Mas ela não encontra. E todo aquele que procura qualquer coisa nas coisas materiais, leiam novamente ali o Vinha de Luz, aquela introdução. Aquele que cansa das coisas materiais é aquele que procura a sua renovação. Foi o que foi dito ali num pedacinho. Jesus olha para ela e não condena ela.
chega para ela e diz assim, ó, eu vou te dar um novo rumo. Vou te dar uma nova direção. Ele mostra que os prazeres de 5 segundos já não lhe satisfazem mais. E ela entende isso. Mas é necessário uma coisa muito importante. Maria, é necessário que se passe pela porta estreita para que se possa chegar a Deus. Ela não entende muito que porta estreita é essa. Mas ela acredita naquele homem. Ela acredita na sua palavra. Ela percebeu o magnetismo. E ele diz assim, para que tu consigas, ama os filhos, ama as crianças. Ele assim, mas eu não posso ter filhos. Eles não importam. Ama o filho dos outros, aqueles que estão sendo abandonados. Ama o teu próximo. E tu vais estar exercitando. E aí, o que acontece? Ela não só se curou, como ela se redimiu do passado. E como que foi esse processo? Maria, ela acompanhou Jesus em toda a sua trajetória, naqueles 3 anos que ele teve aqui em vida pública, falando, orientando, ela acompanhou. Ela foi a primeira a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Ela chega perto, vai tocá-lo e ele diz, Maria, não me toques, eu ainda não fui ter com o Pai. Porque quando Jesus se desprende do corpo físico, qual é a primeira atitude que ele tem? Uma atitude de misericórdia que foge ao nosso alcance de entendimento. Ele desce, ele vai às regiões do umbral para acolher Judas, que havia se suicidado. E ali ele passa 3 dias acalentando e acalmando até que ele durma. E aí ele retorna. Como? E ali ele mostra para a gente que não tem exceção para ninguém. Ele desceu aquela região tão pesada e ele retorna com toda aquela energia do local. E ele ainda não tinha feito as suas preces e não tinha elevado o seu pensamento a Deus ainda para se purificar. Então ele diz, não me toques, eu ainda não fui ter com meu pai. Para que ela não ficasse com aquelas vibrações. Aí ela leva a mensagem, né? Vai lá contar para a turma toda. Mas aí o que acontece? Ela chega para Pedro, né, para Simão Pedro e diz assim, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo para levar a palavra de Jesus. Aí ele diz, não posso, Maria. Pela fama que ela tinha, ele não queria, porque ele tinha família, ele tinha esposa. Então ele diz, eu não posso te levar. E ela se vê sozinha. E aí, caminhando pela praia, naquela mesma praia, que ela caminhou várias vezes com Jesus, de repente ela avista um burburinho de gente, e aí ela escuta o sino e ela percebe que são os leprosos que estão se aproximando. Aí ela diz assim, eles vêm perguntar para ela, onde está o mestre? Nós viemos para ouvi-lo. Aí ela, ai, que pena, vocês chegaram tarde demais. O nosso mestre foi crucificado. E aí eles ficam muito tristes. Aí ela diz assim, bem, se ninguém me quer, eu vou então falar de Jesus para eles. E ela vai viver na comunidade deles. Ela vai, se afasta, vive no meio deles durante anos, só que chega um dia, ela vê, percebe assim na pele um machucado, aí ela pega um gravetinho, ela cutuca a ferida, ela percebe que não sente nada, e ela diz, hoje nós vamos falar de Jesus, porque daí ela se coloca entre eles. Ela agora fazia parte dessa comunidade. Ela fazia parte dessa dor que todos eles vivenciavam. Porque não era só a dor física do mal físico, da doença em si. Eles eram abandonados pela família, crianças, velhos, seja lá qual a idade for. Eram marginalizados, colocados à margem da sociedade. Não existiam mais para a sociedade, nem para a família.
Aí, quando ela fica bem doente, ela lembra de Jesus, ela lembra de Maria, ela diz assim, nossa, que saudade, eu preciso ir ver Maria. Aí ela se cobre e sai caminhando. E não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada para levar. Ela foi a pé, doente. Quando ela chega perto da cidade, ela passa mal, cai, só que ela está meio fora de si, só que ela só fala em Maria de Nazaré, e eles conheciam ela, eles levam ela até a casa de Maria. Porque Maria foi para Éfeso com João, né? Foi lá também pregar os ensinamentos do seu filho. E aí essa casa do caminho recebia todos os doentes, recebia os leprosos, recebia muita gente. Chega lá, ela tem o contato com Maria, com João, e ela morre. Só que quando ela desperta no plano espiritual, Jesus olha para ela e diz assim, vem Maria, vem comigo. Tu já passasses pela porta estreita. A gente quer a cura, mas a gente não quer passar pela porta estreita. A gente não quer passar pela dificuldade. A gente não quer passar pela dor. A gente às vezes se coloca acima do bem e do mal. A gente se acha melhor do que qualquer um outro. Mas a dor, ela cura através dessas dores. A doença, ela nos traz essas dores para que a gente se cure espiritualmente, que é esse o grande equívoco. E aí, ela foi curada, corpo e espírito. Então tem uma música do Roupa Nova que diz assim, a vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Né? Que fale de amor, que faça chorar, que bata bem forte esse meu coração, porque é necessário que a gente se utilize desse violão, desse corpo, mas que a gente comece a tocar diferente, tocar uma nova música. Que amanhã a gente acorde e diga assim, ó, não vou ser mais como eu era ontem. Hoje eu vou procurar ser um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. E assim a gente vai compondo novas nuances, novas alegrias, porque quando a gente faz isso, a gente dá a oportunidade também de que as coisas boas cheguem até a gente. Se a gente passa sempre pelo mesmo caminho, da mesma forma, a gente não vê coisas diferentes. Mas quando a gente quer tocar uma nova canção, quando a gente quer fazer uma nova trajetória, a gente escolhe trajetos diversos. E a gente começa a conhecer pessoas diferentes, a gente começa a ver que a vida tem brilho, tem luz. Porque Deus é exuberante. Basta que a gente olhe para a rua. Nada é pouco. Tudo é muito. O amor é muito. A beleza é enorme. A nossa terra é lindíssima. Então, motivos a gente tem. Cada um no seu cadinho, com a sua dificuldade, lutando para que a gente possa se transformar em seres melhores, mas que, acima de tudo, que a gente possa retornar da terra curados de muitas das doenças que nós adquirimos pela nossa própria atitude e escolha. Muito obrigada pela atenção de todos. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pela atenção. Retornem aos seus lares com Jesus no coração, porque sem Ele, olha, aí fica difícil. Uma boa tarde.